Comece, por exemplo, a permitir o ódio morar dentro de você. Comece a permitir a vingança ficar alojada dentro de você. Permita que a vingança, que o ódio, que o rancor comecem a dar ordens às suas atitudes. Sim, porque as minhas atitudes, elas são todas ordenadas por aquilo que sinto e penso. Ou você acha que a sua atitude está deslocada? Não. Ela é sempre um fruto do que você pensou e sentiu. E faz tudo dentro do mesmo lugar. É dentro do cérebro que tudo isso acontece. É na mente. Às vezes a gente usa o coração, né, para simbolizar o amor, o sentimento. Sim, não tem problema você simbolizar. Mas é aqui que tudo acontece. Pensamento e sentimento. São eles que dão ordem às minhas atitudes. Tudo aquilo que sai de mim como uma atitude, como um gesto, é fruto do meu pensamento e do meu sentimento. E é por isso que eu preciso ter um cuidado imenso com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. E consequentemente com aquilo que eu falo. Porque a fala é justamente a expressão do que você está sentindo e pensando. Se eu não cuido, minha gente, daquilo que eu penso, se de repente eu começo a alimentar, está aqui o João Paulo, boa noite João Paulo, obrigado pela sua presença. Se de repente o João Paulo faz parte da minha ambiência afetiva, eu convivo com ele, e eu começo a alimentar dentro de mim um ódio pelo João Paulo, às vezes sem motivo, e você sabe que isso é possível. Às vezes você pega a implicância de uma pessoa, pega a birra dela, você não sabe exatamente porquê, você não buscou os motivos dessa implicância, dessa dificuldade com aquela pessoa, e você começa a alimentar um sentimento ruim em relação a João Paulo. Eu começo a alimentar o meu pensamento. Nossa, eu gostaria tanto que João Paulo, que ele fosse mandado embora do serviço dele, que não desse certo. Fico sabendo que ele está batalhando por uma coisa, eu ali, no silêncio do meu coração, fico pensando que eu ficaria muito feliz que aquilo desse errado. Tenho certeza que eu estou falando aqui e você está se identificando com o que eu falo. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. Em algum momento o nosso pensamento colocou-nos contrários a alguém, mesmo que fosse sem motivo. E às vezes tem motivo também. O que eu estou dizendo é que se você alimenta o que você pensa em relação àquela pessoa, e se você está alimentando um pensamento que é nocivo, que é ruim, que prejudica, que é injusto, aí naturalmente aquele pensamento se desdobra num sentimento de aversão, ou às vezes é até o contrário. Começa com o sentimento de aversão e depois você começa a pensar coisas ruins sobre ele. Se você alimenta isso dentro de você, se eu alimento, no exemplo que eu estou dando, se eu começo a alimentar o meu sentimento de rejeição a João Paulo e o meu pensamento de desejar que João Paulo se dê mal, que João Paulo morra, que João Paulo seja prejudicado, eu estou a um passo de ser capaz de fazer um gesto concreto que prejudique a vida de João Paulo. Será, padre? Sim. Muitos monstros nos habitam, minha gente. Por isso que eu digo para você, a gente olha para essas pessoas que são capazes de matar, que são capazes de assassinar outras pessoas, e a gente se acha tão diferente delas. Começa a alimentar o ódio dentro do seu coração para você ver. Comece a alimentar a vingança, e de repente você está achando normal pegar uma arma e acabar com a vida daquela pessoa. Comece a alimentar os sentimentos que são diabólicos para você ver. Num prazo, sei lá de quanto tempo, 2, 3, 4, 5 meses, às vezes um ano, você será capaz sim de tirar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque o diabo se alojou no seu pensamento e no seu sentimento. E é por isso que a palavra, às vezes ela é tão enganosa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa para você, uma palavra que expressa bondade, mas a palavra já está a serviço. Ela já é ardilosa, ela já tenta lhe enganar, porque ela já está a serviço de um pensamento maldoso e de um sentimento maldoso. Eu sempre digo isso. Dá tréguas aos seus sentimentos e aos seus pensamentos, e o diabo faz parte da sua vida. Começa a fazer parte da sua vida. Aquela história de possessão demoníaca, eu nunca vi.
aquilo que aparece nos filmes. Nunca vi. Agora eu vejo o diabo alojado na mente de muitas pessoas, o tempo todo, que estão articulando maldade, não têm o mínimo de responsabilidade com os outros, são desonestas, são injustas. Ali sim o diabólico está tendo espaço para agir no mundo, através daquela pessoa. Então vamos só recapitular. A minha atitude é um fruto do que eu penso e do que eu sinto. Se eu estou alimentando pensamentos ruins, injustos, aí você pensa tudo aquilo que é ruim. Mentira, infidelidade, maldade. Se o meu pensamento está nutrindo isso dentro de mim, ele está então julgando sentimentos também ruins, que vai me colocar numa oposição, que vão me colocar numa oposição em relação às outras pessoas. E sem perceber eu me torno um instrumento do mal. Volto a dizer, estou falando aqui e você está pensando, claro, é bom assim. O programa só tem sentido se ele nos faz pensar. Eu tenho certeza que você já identificou isso em você, ou então naquela pessoa maldosa lá do seu trabalho, que está sempre articulando contra outras pessoas, ou aquela pessoa que se tornou uma habitação da desonestidade. Ela é capaz de qualquer coisa para manter os seus interesses. Ela é capaz de passar por cima do outro. Ela é capaz de causar um prejuízo e nem fica preocupado. Dá o calote aqui, dá um calote ali. Engana um aqui, engana um outro ali. Isso é possessão demoníaca. Porque nós não nascemos para isso. Mas em algum momento da vida, seja lá no nosso processo formativo, na primeira infância, quando nós somos tão frágeis, quando nós não somos capazes de refletir sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos, porque a gente ainda não sabe nem o que é certo, o que é errado, se não existe alguém ali para nos ajudar a purificar o que nós estamos sentindo e pensando, com frases muito práticas: meu filho, isso não pode, porque a criança, minha gente, ela não esconde o que ela pensa e o que ela sente. Tanto é que em muitos momentos, quantas vezes uma criança de 3, 4 anos fala: eu vou matar você. Grita isso para a mãe, porque está sendo contrariada. A gente pode pensar: mas isso é tão inocente, é coisa de uma criança. Sim, se não há uma correção ali naquele momento, carinhosa, amorosa, dizer: meu filho, nunca mais diga isso, porque é muito feio matar alguém. Para que ela possa começar a entender, para que aquela linguagem não crie dentro dela uma disposição ao pensamento futuro e ao sentimento futuro, que quando alguém me contrariar, é justo eu poder matá-la. Eu posso matar. Se a gente não tem uma pessoa nos orientando, minha gente, seja pai, seja mãe, seja avó, avô, tio, irmão, vizinho, se nós não tivermos na fase em que nós não temos este filtro do certo e do errado, se nós não temos alguém para nos ajudar a entender o que a gente sente, o que a gente pensa, nós nos tornamos futuros assassinos. Nós seremos, em potencial, aqueles que invadiram a escola e exterminou todo mundo. Quando é que começou aquele crime? Naquele dia, num dia anterior? A justiça já chegou à conclusão de que foi um crime premeditado. Sim, mas uma semana antes, 2 meses antes, não. Aquilo ali começou na infância daqueles meninos, quando o essencial foi negado a eles. O essencial, quando nos é negado, minha gente, deixa um buraco imenso. Uma criança não nasce para ser bandido. Ela não nasceu para dar errado. Agora, o que nós fazemos com ela contribui justamente para que aquela índole, às vezes maldosa que ela tem, cresça. Porque quem pode dizer que nós também não temos essas índoles dentro de nós? Temos. Descuide de você para você ver o monstro que você se torna. Eu sempre digo isso. Nós que somos religiosos, nós que vivemos uma experiência de Deus, porque publicamente dizemos isso aos outros. Não estou dizendo que aquele que não diz não viva. Estou dizendo eu, no meu caso. Você já imaginou que contraditório seria se nos meus bastidores eu fosse uma pessoa maldosa?
se eu não tivesse capacidade de reconhecer os meus erros, se eu prejudicasse João Paulo conscientemente, mesmo sendo padre, isso acontece muito. Uma casca religiosa para esconder maldades vergonhosas. Como os padres que foram acusados de pedofilia, abuso sexual de pessoas que vão buscar, ou outras lideranças religiosas, padres, pastores, leigos, que exercem uma autoridade religiosa sobre alguém e abusam, ultrapassam uma maldade, minha gente, que está protegida pela religiosidade. É o que eu estou dizendo. Se eu não cuido dos meus sentimentos e dos meus pensamentos diariamente, purificando-os, pedindo perdão a Deus e aos outros, eu me torno um monstro. Sim, tenho potencial para ser santo, tenho, mas também tenho potencial para ser um monstro. E com você não é diferente. É por isso que você precisa ficar muito atento ao que você sente, ao que você pensa e, consequentemente, ao que você fala, para que você não se torne um obstáculo para si mesmo, para que você não se torne um monstro, para que você possa recolher de você somente aquilo que você tem de melhor e purificar no dia a dia, para que toda essa tendência que você tem a fazer a maldade não cresça dentro de você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.